tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 10 de março de 2026. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face e pelo YouTube. Daqui a pouco este programa estará disponível em podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV. Pelo aplicativo da Folha também. É só você baixar o nosso aplicativo aí. Para o seu smartphone, curtir, seguir, compartilhar. Pela Alexa, é só dar o comando Alexa, ouvir a Folha FM. Enfim, em todos os canais, para você acompanhar a nossa programação, acompanhar o Folha no Ar sempre, todos os dias de 7 às 9 da manhã. São 7 horas e 11 minutos. Eu sou o Cláudio Nogueira. Este é o Folha no Ar e a gente começa com as principais informações desta manhã chuvosa em Campos. Aliás, conforme o previsto ontem, a chuva veio não no período da tarde também, como havia previsão, mas agora no início da manhã, do meio para o fim da madrugada. E a previsão para hoje é de seguir com o tempo parcialmente encoberto e chuvoso no decorrer do período. O Instituto Nacional de Meteorologia traz aqui no último boletim a atualização para hoje em Campos. A máxima é de 29, mínima de 23, tem chuva, a probabilidade de chuva de seguir com o tempo chuvoso é de 80% e chuva mais precisamente por volta de 1 da tarde, também com pancada leve de chuva aí, no máximo 4 milímetros aqui para nossa cidade. São 7 horas e 12 minutos em Campos. A gente começa mais um Folha no Ar. Hoje, como o programa é ao vivo e assim, é inevitável que lá uma vez ou outra isso aconteça, não é comum, mas o nosso convidado de hoje não apareceu até agora. Ele provavelmente deve ter tido algum tipo de problema, e enfim, não é meu parente, apesar do nome, né, homônimo aqui ao sobrenome, mas é Henrique Nogueira. Ele é veterinário herpetólogo e mestre em biologia animal. A pauta seria interessante. E oportunamente vamos tratar dessa pauta aqui. Já chegamos a fazer também, mas agora tem uma incidência maior. Qual casa, né? Ou até mesmo condomínio de prédios, de apartamentos, lá nos seus terrenos não tem aí, aqui na área central, um gambá? É mais fácil você perguntar qual não tem, porque a maioria tem. E assim, e o bichinho ele é devagar, ele não é muito rápido, né? Então você tem que ter cuidado para não matar ou machucar. No caso de casa que tem cachorro, tem que ter os devidos cuidados aí. Como já aconteceu lá em casa, eu vi, né, segurei os cachorros e ele acaba subindo na árvore. Ele vem buscar comida, principalmente ninho, para procriar em nossos quintais. O que acontece é que tá aqui na manchete feita pelo nosso glorioso Everton Luna: aumento de animais silvestres na área urbana. Na verdade, se esse programa fosse feito lá no Reino Animal, seria aumento de população e de área urbana em nosso quintal.
dos animais, porque quem invadiu quem, né? Então, também um crescimento muito grande, e aí há uma preocupação que naturalmente o veterinário pode explicar melhor, os especialistas podem explicar melhor, quais são, né, os perigos e riscos que o gambá oferece para a população. Agora, tem um outro animal também, que aí sim, já fizemos uma pauta aqui sobre isso, que são as capivaras. Inclusive, Tito Inojosa já conversou com a gente também sobre isso. E assim, há uma superpopulação de capivaras ao longo aqui dos rios, tanto Muriaé quanto Paraíba do Sul, mas assim, é superpopulação, né? O nome já está dizendo. Então, recentemente a gente viu as capivaras atravessando aqui as ruas, uma família de capivaras, porque o rio encheu, e tem um perigo, porque a capivara, ela está na área urbana, e ela é hospedeira do carrapato estrelinha. O carrapato estrelinha provoca aquela febre fatal, ela é bem complicada, então tem que ter muito cuidado. Esse carrapato estrelinha não é aquele bolinha, aquele gordo, né? Não, ele é pequenininho e não cresce tanto, mas ele provoca aí febre e... É febre maculosa? Agora eu nem sei, só perdão o nome da febre aqui, o Beto está me lembrando, mas assim, o que ocorre é o perigo desses animais. E outro dia apareceu também uma cobra no quintal de uma casa ali, não sei se é uma jiboia, né? Não é venenosa, mas Deus me livre, você viu uma cobra entrando no seu quintal, imagina. Então, assim, é interessante a gente falar sobre isso e entender qual é o processo de controle dessa. Existe também, eu talvez possa afirmar aqui, sem medo de errar, que existe uma superpopulação também de gambás em nossa cidade, assim como existe também a de capivaras. E capivara tem aquela coisa, tem muito alimento, tem plantação de cana, de tudo aí na região, então a fartura de alimento aqui é grande e naturalmente a procriação também não é pequena. Então, saber dessas autoridades aí se existe algum plano de controle para isso e que tipo de controle pode ser feito, né? Bom, são 7h17. Vamos então seguir. A gente segue aqui com o Everton Luna na bancada e a gente vai comentar aqui alguns temas importantes e assuntos pertinentes do nosso dia. O Campeonato Carioca, que terminou com o Flamengo ganhando nos pênaltis, um Fla-Flu que eu não me lembro de ter visto outro parecido, de tão ruim, de dois times covardes, de dois times retrancados, completamente atípicos a qualquer Fla-Flu que eu já tenha visto antes. Saiu ontem também a escalação da seleção do Carioca. O próprio Fluminense, que chegou à final, tem lá cerca de 6 jogadores. O próprio técnico do Fluminense, eu acho ele fantástico, milagroso, né? Como é que consegue levar um time daquele à final? Se bem que Carioca não está tão complicado assim, né? O Vasco e Botafogo por último, e o Flamengo em crise, apesar de um super elenco, mega star, né? Não conseguiu se acertar ainda no Carioca. A gente comenta sobre isso, tenta projetar aqui um pouco também do Campeonato Brasileiro, a vergonha que foi a final do Campeonato Mineiro, a pancadaria, né, entre os jogadores e reservas, diretores, foi todo mundo. Só queria entender que foram expulsos 23 jogadores. E os outros jogadores? E os outros? Comissão técnica, estava onde na hora daquela briga que não foram expulsos? Cara, ali eu acho que era para expulsar do presidente ao roupeiro. Todo mundo brigou, né? Enfim, vamos falar sobre isso também. Vamos falar sobre seleção brasileira, que apareceu aí o nome de Neymar numa provável pré-escalação do Lancelotti para a disputa aí de amistosos antes da Copa do Mundo. Lembrando que a gente está a 92, 93 dias da Copa do Mundo. Então,
Leva Neymar ou não, na sua opinião? São 7h19, além de outros temas e assuntos aqui pertinentes também, como o caso do Banco Master, que é um dos maiores problemas que o Brasil enfrenta nesses últimos anos. O nosso STF, lá o paladino da democracia, está devendo ainda explicação, apesar de uma nota, na minha opinião, muito confusa, o Alexandre de Moraes, com fortes indícios de envolvimento nesse caso. A esposa do Alexandre de Moraes, advogada, tem um contrato com o Banco Master de 130 milhões de reais. E até agora não apareceu sequer uma causa em que ela tenha atuado, ou pelo menos uma causa que ela atuou, que daria valores exorbitantes de um escritório, né, jurídico, de um escritório de advogados para uma defesa, né, totalmente fora da realidade. E, dentre outras conversas que vazaram até conversas pessoais do casal Vorcari e da esposa, e que está sendo questionado, contestado também por algumas mulheres. Mas aí tem aquela história, né? O que é dinheiro público tem que se tornar público em caso de investigação. Tem dinheiro público envolvido, tem que se tornar público. Bom, 7h21, e hoje também é retomado aí o caso CEPERJ. Tem gente que aposta e que jura de pé junto que será pedido novamente vista do processo por mais 60 dias. E aí, né, a coisa vai daquele jeito que a gente conhece, vai cozinhando o galo. Daqui a pouco a gente comenta tudo isso, só rapidamente passar aqui pelas manchetes do portal folha1.com.br. O Folha no Ar, oferecido por Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Com a Unimed Campos, você pode contar. E ainda, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. No portal folha1.com.br, 7h22. Segue aqui. Gente, não sei se vocês perceberam, hoje é terça-feira. Já é a segunda manchete de mais um caso de estupro de vulnerável em Campos. Teve um tio que foi preso por estuprar a sobrinha de 7 anos. E agora, mais uma manchete. A delegada revelou aqui pra gente: todo dia tem caso de estupro vulnerável em Campos. É um absurdo. Homem suspeito de estuprar a neta de 4 anos é preso em Campos. É uma loucura. E o pior é isso: é tio, é avô, olha, chega a dar nojo. Ele estava foragido desde agosto de 2025. O homem foi um dos 9 detidos pela DEAN na operação de combate à violência de gênero deflagrada neste mês. É uma ação específica, mas é mais um caso. E a gente, infelizmente, tem esses dados assustadores, como eu já falei. Ainda em destaque aqui no portal Folha 1, caso CEPERJ, julgamento de Castro e Bacelar será retomado nesta terça-feira. Julgamento que pode caçar o governador e torná-lo inelegível. Vladimir anuncia mutirão para zerar fila de exames na rede de saúde. A ação prevê mais de 23 mil procedimentos em 4 meses. Garotinho expõe mulher de Castro em banheiro e recebe crítica de Vladimir. Esse vídeo circulou aí final de semana, né, de domingo para segunda, porque o garotinho publicou um vídeo, né, só mostrando a mulher do governador, Cláudio Castro, num saguão do aeroporto, provavelmente para uma viagem internacional, e ele questionando: a esposa vai viajar e dessa semana tem o caso CEPERJ que pode caçar o governador. Enfim, e isso recebeu uma série de críticas, e o próprio Vladimir também
né, comentou na postagem do pai alguma coisa no sentido: é sério que você está expondo uma mulher logo hoje, no Dia da Mulher? Vídeo de Ana Alice Castro em sala VIP de aeroporto foi divulgado neste domingo. Está aqui no portal Folha 1. Uma tragédia, hein, gente? Irmão do ex-prefeito de Cardoso morre após ser atacado por abelhas. O Nivaldo da Silva Cantarino, irmão do GG Cantarino, de 70 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferrões. Alguns especialistas falam que a capacidade, cada ser humano é ser humano, mas a média de capacidade de ferroada que um ser humano suporta é em torno de 110 ferroadas. A partir daí já começa a provocar uma série de reações aí no organismo e que pode sim levar a óbito, como é o caso que aconteceu também recentemente em São Francisco. Um senhor também morreu devido ao excesso aí de ferroadas de abelhas. Contra ruas no Rio, novo teste Felipe Cury e Carlos Portinho. São pré-candidatos que estão entrando numa lista, o Luna vai comentar também, para saber quem tem, isso é muito comum, né? Um desempenho melhor e talvez, diante desse desempenho melhor, pode então assumir de vez a vaga. Até o dia 5 de abril, os partidos têm aí a possibilidade de mudar nomes. Os políticos também têm uma janela agora, estamos nela, nesse calendário oficial de 2026, né, de mudar inclusive de partido. 3 meses depois, mulher de Moraes admite contrato com o Banco Master de Vocaro. O escritório de Viviane Bassi disse ter feito 36 pareceres jurídicos e opiniões legais para o banco. E aí vem a pergunta: o que é legal dentro de um banco que é suspeito de cometer a maior fraude financeira do país? Está aqui, já tem quem diga até que tem lastro de tráfico internacional. TJRJ suspende decisão e restabelece processo seletivo de São Fidélis. Ainda, Lula: se a gente não se preparar, qualquer dia alguém invade. Pedestre é flagrado desrespeitando interdição da ponte Marcelos Martins. Adolescente é apreendido após comprar placa de moto e internet. Carro pega fogo em posto de combustíveis de Barcelos, São João da Barra. E ainda, mutirão dívida zero do Rio de Janeiro com atendimento em Campos, Macaé e São Francisco, até sexta-feira agora, hein? Agenda do ministro Camilo Santana em Campos, nesta terça-feira, muda para 17 horas. E ainda, fechando aqui, Polícia Federal prende delegado da PF e ex-secretário em operação contra tráfico de influência. São 7 horas e 28 minutos, tá aqui nas... tá, não, hoje cedo, passando aqui a caminho da rádio, só o Alberto está me lembrando, mais um cabo de alta tensão da Enel se rompeu, assim como aquele de maio do ano passado, lá em Boa Vista, né? Guarulhos, bairro de Guarulhos, não Boa Vista lá na Baixada, Boa Vista aqui de Guarulhos, se rompeu e matou dois homens. Eu na época expliquei explicação num vídeo que eu fiz para o meu canal, acabou ganhando repercussão, foi parar na Alerj, pelo deputado Serafini, usou como referência, porque tem um dado ali interessante. Esses fiozinhos de alta tensão que passam aqui tem 13.800 volts. Você não precisa encostar nele para morrer. Basta você ter ali uma aproximação mínima e a própria energia do corpo e dele já entram em ação e você é meio que sugado por ele, é meio que puxado por ele. Se tiver alguma coisa de metal no seu corpo, então até um cinto ou um chaveiro, aí esquece, né? Já aconteceu casos aqui de gente trabalhando
e infelizmente muito próximo dessa rede, de ser puxado por conta de estar com a chave de fenda, um alicate, uma coisa assim, e morrer também. Mas nesse caso, mais um cabo se rompeu, está num vídeo aí, a gente postou também, aqui na Oliveira Botelho, atrás do batalhão da Polícia Militar, e ele caiu, uma parte caiu sobre a árvore, a outra parte no chão, e as duas pontas seguindo energizada, para você ver o tamanho da potência, a voltagem que passa ali, como que é alta, como que a carga é grande, e já estava pegando fogo na árvore, e no chão ele, né, soltando ali as centelhas, as faíscas, um negócio impressionante. E assim, só rapidamente, Luna, para trazer aqui o seu bom dia, a gente começar a comentar aqui esses assuntos, claramente não são incidentes, nem são não houve um acidente, não teve vento, dessa chuvinha que deu aí não é o problema. Isso é falta de manutenção. Você percebe que é corriqueiro, é comum acontecer. E, cara, tenha muito cuidado. Eu, sinceramente, eu ando muito a pé, então não ando embaixo de alta tensão. O problema é que a população não vai lembrar disso, nem vai saber qual que é cabo de alta tensão, qual que não é, enfim. É muita proteção divina. 7h31, meu caro Luna, bom dia, bem-vindo aí a esta bancada. Só trazer o seu bom dia, te cumprimentar e a gente já abrir essa pauta de hoje, né? Infelizmente algum problema aí com o nosso convidado, e a gente segue então com os comentários aqui que a gente falou. Bom dia, bem-vindo, Luna. Bom dia, Nogueira, bom dia, Beto. Infelizmente, né, às vezes acontece esses percalços da vida e é incontrolável, né? Mas vamos começar pelo futebol, Nogueira? Pode, fica à vontade. Vamos começar, você é campeão, é flamenguista, ganhou pra variar, aí... né? Hã? Pra variar, eu sou campeão. O negócio não tá muito bom assim não, mas de qualquer maneira, eles andaram perdendo nas competições aí importantes, como por exemplo, a Supercopa, a Recopa, né? Perdeu... Enfim, mas o Carioca, que não valia nada no começo, já meio que virou a salvação. Aliás... Aí valeu. Já que a gente não ganhou nada, né? Já. Aí tem que levantar um caneco. Agora, assim, a própria torcida, eu não confesso a você que eu não entendi, antes de falar do título e do jogo, que na verdade aqui para nós foram dois times covardes, na minha opinião, mas assim, o Brasil tem essa coisa essa cultura de demitir o técnico porque é mais fácil do que você mandar aquele caminhão de jogadores, por exemplo, bons, caros, e que não renderam ainda no Flamengo, como o Lino. Paquetá chegou agora, né? A maior contratação da história. Enfim, claro que aí unir essas peças e colocar para jogar, você precisa de ter um líder. E eu via no Felipe, o Felipe Luiz, um líder nato, porque ele acabou de sair dos gramados, dos vestiários do seu time. Então ele estava ali, era meio que um companheiro de todos eles e automaticamente uma liderança, e que ganhou um caminhão de títulos também num tempo curto e foi demitido. Como é que você viu primeiro essa demissão do Luiz Felipe? É isso? É uma espécie de ignorância futebolesca, ignorância esportiva, ou uma ignorância desportiva, mantendo essa tradição do Brasil de não deu certo, manda o técnico embora? Nogueira, Felipe Luiz é um ídolo histórico do Flamengo. E por ser um ídolo histórico, eu acho que ele deveria ter sido tratado com mais respeito. Ele foi desrespeitado em sua saída. O debate sobre se o trabalho dele tinha chegado no teto ou não, se ele conseguiria reverter os maus resultados, já é outro debate. A demissão, ela pode ser questionada ou não, tem gente que achava que ele deveria ser demitido. Eu acredito que ele teria um crédito, que questionado ou não, tem mais achava meses, que ele deveria ser demitido dos jogadores. Mas assim, teria um crédito, para mim, questionado ou não, se demitir agora ou não, para mim,
pouca diferença faz. A diferença não pode demitir um ídolo histórico na madrugada do jeito que foi. A falta de respeito à história do Felipe no Flamengo foi muito grande. E o BAP, seguindo a linha do Landim, acredita que é dono do Flamengo e que é dono da paixão de 40 milhões de pessoas. Ele, infelizmente, ano passado ele vinha bem, o presidente do Flamengo. Boas decisões, só que os títulos inflam o ego. E esse ego inflado, muitas vezes, acarreta situações como essa demissão do Felipe Luiz. Como foi a demissão do Jaime de Almeida, lá atrás, em 2013, campeão da Copa do Brasil. Como foi com o Andrade, ídolos históricos do clube que são enxotados na calada da noite. Isso, para mim, é inexplicável. Isso não tem motivos. O Flamengo tem uma história, e quem faz a história são os jogadores. Tem uma frase que a gente vira e mexe, eu leio. Os dirigentes passam e os jogadores ficam. Os jogadores fazem a história do clube. São eles que entram em campo, são eles que levantam as taças, os técnicos. Então, quando a diretoria quer ser maior ou age como está acima da instituição, algo complexo está aí. Então, eu fiquei triste por Felipe Luiz, por ser um ídolo histórico, campeoníssimo no Flamengo, mas eu também acredito que o trabalho dele já tinha chegado a um limite que eu acho que ele não conseguiria reverter, por mais que ele tivesse crédito para pelo menos mais um mês aí para tentar. Mas eu também não via muito mais esperança nessa retomada, não. Cara, é o que você falou, tem que ter respeito até, né, na hora de uma decisão como essa e de uma demissão que mesmo que seja, e que não era talvez a solução do momento para o Flamengo. É uma questão. Há quantos anos o técnico do Palmeiras está no Palmeiras? 5 anos. Uns 5. Mais de 5. Então você fala assim, o que a Leila tem que os nossos outros dirigentes não têm? E a quantidade de títulos que o Palmeiras conseguiu e também perdeu nesse período? Assim, se eu estava vendo essa comparação, o Flamengo ganhou mais título que o Palmeiras, mesmo com essa troca de técnico. Mas o Flamengo, ele tem esse espírito do caos, né? Ele não consegue viver em paz. Ele precisa desse caldeirão de loucura, de demissão de técnico e jogador na balada. Parece que esse clube ele não sabe viver em paz. Ele precisa sempre estar em crise. Em crise ele é melhor do que em paz. Diz que nas dificuldades é que a gente, né, cresce, se supera e dá um passo à frente, né? Ou, né, acaba logo de uma vez. Como o Flamengo não acaba, é gigante. O que acontece, assim, na minha opinião, e com relação a esse caos aí que você fala, faz parte do futebol. Futebol, ele precisa dessa coisa. Você brincar com um amigo que é campeão, zoar. E isso, assim, nós conhecemos um pouco mais, tecnicamente, o que é o futebol, como que é. Eu tive a oportunidade de ser repórter setorista, trabalhei nos bastidores do futebol, dos times grandes do Rio, do Brasil, aqui de Campos, o Americano, cobriu o Americano há muito tempo, Campeonato Brasileiro da Série B, em que o Americano chegou à semifinal, num quadrangular extraordinário, em 1993, espetacular. Decidiu com o Juventude de Caxias do Sul naquela época, e o Juventude subiu. Olha a estrutura do Juventude pela primeira vez naquele ano. Então, assim, eu pude entender como é que é todo esse mecanismo de direção de clube, de banco de reserva, de vestiário, o que é um coletivo apronto, como é que é um jogador receber um colete do profissional e subir. Isso eu vi com o Odivan, eu vi com o Léo do Santos,
que depois foi embora também para fora. Então, assim, eu entendi muito sobre o futebol naquele momento ali, de fora para dentro de campo, não o espetáculo, a coisa, né, que tem ali. Então, assim, a gente entende até a pressão sobre a diretoria também, a cobrança das torcidas organizadas, as torcidas organizadas que são bancadas pelos clubes e que se voltam contra os clubes, não tem esse compromisso, enfim, tem uma série de acordos e combinados. Eu sou da época, o meu caro Everton Luna, não tem problema falar que eu tô velho, não. Eu sou da época de nosso querido, saudoso Caixa d'Água, para a torcida do Goitacás, claro que não é. Eu sou da época de Eduardo Viana, Caixa d'Água, do Eurico Miranda e, só para fechar, aquele do Castor de Andrade. Já passamos aí tardes gloriosas lá na Toca do Castor. O Castor convidava o americano para almoçar, enfim, era um futebol raiz. Agora, aquele tempo que a gente não aceita mais, né? Um Júnior Baiano dando uma voadora em Edmundo, que se pega, racha o cara no meio. Mas assim, isso, claro, evidentemente que a gente não concorda. Nem naquela época a gente concordava, mas era assim o futebol. Agora, desde aquela época é assim. Há uma pressão por trás dos bastidores para você encontrar uma solução. E quem que é o mais fraco? É o treinador, porque aí você manda embora mais um e fica. Só que é aquilo que você falou, mandar embora pode. Porém, né, tem que haver respeito até nessa demissão. Só para concluir aqui, Cláudio. O Flamengo, nos últimos 10, 13, acho que 13 anos já, 2013, né? Ele vem se profissionalizando em muitas áreas, vem se tornando por referência em muitas, mas o campo e bola, chega um momento que a profissionalização no Flamengo, ela tem um teto, ela tem um limite. E aí volta a ser o Flamengo antigo, o Flamengo que você conheceu, né? Rapaz, ó, essa história, a relação do ser humano é desse jeito, vai nesse profissionalismo, do nada desanda. É aquilo que você falou, o Flamengo dá exemplo e mostra, inclusive, em comparação com o Botafogo, só para fechar isso, de que essa questão de SAF é um caso a ser estudado. Viu a entrevista do glorioso diretor do Botafogo lá, o Textor? Falou que o Botafogo tá com um time medíocre, que precisa começar a vencer. Ora, o cara meteu o pé, deixou o Botafogo numa situação complicada, difícil de... Vendeu inúmeros jogadores. E cadê o dinheiro? E não contratou mais ninguém. E daí, agora começa a cobrar. Quer dizer, então, ainda... Isso é muito amador. Isso é não só amador, como também é o caso que a gente precisa entender. O que é esse profissionalismo aí da SAF? Qual o compromisso que essas SAFs têm realmente, de fato, com a paixão do torcedor pelo time? Nenhum. E liga um sinal de alerta, né, para os outros clubes que ainda não se transformaram em SAF. Como é o caso do Fluminense, que não fez ainda, mas está doido para fazer. Porque falam das SAFs como se fosse a última tábua de salvação do clube, como se não houvesse outras possibilidades, como se não houvesse chance de se reestruturar de forma de um clube social, né? Então é muito perigoso essa generalização, não só a SAF salva, e não é bem assim. A gente tem outras SAFs, a SAF do Vasco, por exemplo, que não deu certo. O 777 É 771, né? Boa. Aqui, bom, e aí o título carioca veio em boa hora para tentar acalmar aí os ânimos da torcida e dessa vergonhosa demissão aí do Felipe Luiz. Como é que foi o título em cima daqueles 90 minutos horrorosos de futebol zero? O Flamengo teve uma leve vantagem, arriscou um pouco mais, mas a covardia, na minha opinião, aí você me permite, dos dois times em não propor jogo
para aquela decisão foi assim, um negócio surpreendente. O Fluminense jogou completamente abaixo daquilo que jogava. Até mesmo também houve erros ali na escalação, aquela coisa toda. Mas como que você viu aquele jogo e o título do Carioca nos pênaltis para o Flamengo? Em uma palavra, sonolento. O jogo foi sonolento. Foi enfadonho, cansativo. Foi... E se você, assim, tirar os 90 minutos, não salva nada. Pouco vai lembrar dessa final daqui a 10 anos. O pênalti é bom, né? O pênalti é sempre bom. Então, mas assim, 90 minutos completamente esquecíveis, porque foi um jogo muito aquém da história do Fla-Flu, né? Então, os pênaltis animou, Flamengo campeão, com 2 defesas do goleiro Rossi, né? Que é um excelente pegador de pênaltis. Eu vou falar uma opinião polêmica. Eu acho ele um goleiro mediano. Eu acho ele mais ou menos, mas pegador de pênalti ele é bom. Cara, eu só não entendo assim, 7h46, pra gente fechar aqui e comentar só sobre aquela briga lá do Cruzeiro e também já caminhar pro fechamento desse bloco. Qual foi o último, quem é hoje o grande cobrador de falta dos times brasileiros? Aquele que você sabe assim, que pegou a bola e ajeitou, meio gol, uma falta... Não existe. Quem? Não existe, nem no futebol mundial. Nem no futebol mundial. O que aconteceu com os jogadores? Porque assim, nós também, vamos dizer a verdade, isso aí era talento e dedicação de cada um. Eu estou me referindo à falta para chegar nos pênaltis. O que aconteceu com os jogadores que não treinam mais exaustivamente os pênaltis? Ô Everton, como adolescente, eu quis ser goleiro. O que quer dizer? Eu queria ser atacante, não deu, vim parar no gol, que é o que sobrou pro cara que não, né? Enfim, eu tenho uma tese. A Luísa me questiona, que eu falo que o jogador que tem pé grande, fala um jogador que tem pé grande aí, 43, 44, que é o número dos meus pés, e que joga a bola com habilidade. A Luísa lembra os nomes aí, eu não lembro não, que é Pelé 38, Garrincha, Zico 37, 38 também. Marcelinho Carioca 36. 36. A Luísa lembra os nomes aí. Enfim, que foram craques. Que tem os pés, né? Isso é desculpa. Enfim, mas o que acontece é que, assim, até nos tempos de hoje, 1,78 m, 1,80 m não daria para ser goleiro. Hoje é um goleiro baixíssimo. Então, mas naquele tempo, década de 80, você podia. E assim, o que acontecia sempre? Após os treinos, tanto o goleiro titular, goleiro reserva, no meu caso, juvenil, depois juniores, eles ficavam à disposição dos jogadores que queriam treinar falta, não era obrigado, era o jogador. O Zico mesmo era um exímio cobrador de falta, mas não é porque o outro que passou pelo Vasco, passou pelo Flamengo também, chegou a jogar no Fluminense, aquele lá de fora lá, Petkovic, campeão. Quem? Juninho Pernambucano, o próprio que você falou agora, Marcelinho, Ricardinho. Aqui de Campos, eu não sei se você é novo, você não viu o Afrânio jogando bola, que aliás surgiu como substituto de Zico na década de 80, era o cara. E cara, eu vi Afrânio jogando pelo Americano ainda, sou muito fã desse cara. Eu vi ele colocar bola, o Everton, aonde a gente, depois do jogo, depois do treino, a gente tentava colocar com a mão, não conseguia, o cara colocava com os pés, um cara extremamente habilidoso e exímio cobrador de falta. Teve uma falta na área ali na entrada da grande área para o Fluminense. Contra o Vasco, eles tocaram para trás. O xerife do Fluminense, o melhor zagueiro do mundo, Freitas. Agora eu estou assim, né? Tô elogiando o cara. Entregou a bola para o atacante do Flamengo, fizeram o gol. Então, assim, onde vai parar isso tudo? E aí você fala, por que não tem mais batedor de falta nem pênalti? Isso foi. Eu vi uma entrevista com um preparador físico um tempo atrás, que antes
anos 90 se jogava 40, 30 e poucas partidas por ano. Hoje se jogam 70, 80 jogos por ano. E aí os preparadores físicos não deixam fazer esse treino de falta após o treino normal, por conta do desgaste. Então foi se perdendo essa cultura do treino de bolas paradas, né? Pode ser o calendário atrapalha? Pode ser. São muitos jogos. Antes tinha bem menos jogos, né? Eram 30, 40 jogos no máximo. Hoje se jogam 80, 70 e tantas partidas. Mas, cara, assim, sinceramente, eu acho que parte muito de cada um. Hoje existe, já não é de hoje, mas existem aqueles canhões para treinar goleiros, né? Que disparam as bolas, aquele negócio. Cara, sinceramente, se eu sou presidente de um clube, meu time não tem um equipamento daquele, não. Tem que ser o jogador batendo pro goleiro. É real, é vida. E é treinamento pro cara. Bom, mas vai explicar, Romário, que não treinava nada e fazia tudo que é gol. Eu tô no futebol, cara, a gente fica aqui a manhã toda e não termina. Mas vamos lá. Só para fechar, como é que você viu aquela... Quer dizer, como é? Essa não é uma pergunta, né? Aquela vergonha do Campeonato Mineiro, né? Terminou com o Cruzeiro campeão e, por fim, ali aquela cena do goleiro tentando esmagar o atacante com os joelhos e que provocou toda aquela situação. Quer dizer, já era um final, faltava 10 segundos para acabar o jogo. Enfim, como que você viu aquela coisa toda? O goleiro ali, ele passou do limite, né? O jogo já caminhando para o final, uma bola numa disputa na área, numa jogada assim, comum do futebol, uma disputa, porque a gente vê todos os jogos. Mas ali, cara, o jogador de futebol ele tem que entender que ele não vive numa ilha, ele está em sociedade. E a sociedade observa o futebol como grandes ídolos, como grandes personagens. As crianças o admiram. E aí eles deram um péssimo exemplo às crianças, que parte para briga, de soco, chute, briga de rua. Pô, futebol não é briga de rua, futebol é nosso espírito, a nossa alma. Os jogadores, eles são admirados. Eles têm uma posição em destaque na sociedade. Goste ou não, o jogador de futebol no Brasil e em muitas partes do mundo, ele é tratado como o suprassumo. Ele é tratado como alguém que detém toda uma admiração. Então, um jogador profissional de futebol, ele não pode sair na mão. Acabou isso. Essa época, naquela época, antigamente já era errado. Hoje, com a quantidade de câmeras e com a quantidade de repercussão em redes sociais, é inaceitável. É inaceitável. Foi cenas lastimáveis que protagonizaram os jogadores do Cruzeiro e do Atlético Mineiro. Coisa assim, horrenda. Quem não viu, né, pode até perder tempo aí para ver, mas teve pancadaria, teve um soco. E assim, o que eu fico impressionado é que amanhã, esse mesmo cara que deu um soco na cabeça, assim, meio que de lado, assim, do adversário, podem estar juntos no mesmo time. E aí, como é que é isso? Né? É claro que na hora do calor ali, ninguém vai pensar nisso não, mas assim, o que aconteceu para que chegasse até esse momento, não foi só aquela jogada. Eu não acompanhei o Campeonato Mineiro, mas é preciso rever toda essa questão. O futebol brasileiro hoje não tem favoritismo nenhum. A camisa brasileira hoje, eu confesso a você que dificilmente assusta qualquer outra seleção do mundo. Claro que houve uma elevação do nível do futebol pelo mundo, inclusive dos próprios jogadores brasileiros. O Zico mesmo, né, que fez, o próprio Pelé fez aí uma série de incursões internacionais, jogou até nos Estados Unidos, que não tem tradição pequena, né, no futebol de campo. Hoje tem lá o Messi, essa coisa toda, e aí há uma evolução do futebol pelo mundo a partir dessa migração desses jogadores
talentosos, como do Brasil, da América do Sul como um todo, para fora, e encontrando com os da Europa, África, Ásia, e aí você vê que até o Japão, hoje você para jogar contra o Japão, contra a Coreia, contra a China, não é brincadeira, os caras têm não é nível de futebol alto, mas tem uma preparação física, uma correria, e que assusta muito. Agora, assim, há uma decadência do futebol brasileiro gigante, eu não consigo entender como que ninguém faz nada, por exemplo, para melhorar a nossa arbitragem. O nível de arbitragem do Brasil é um negócio bizarro, assustador, como que não há evolução do quadro de árbitros. Agora que está se falando de novo em profissionalização. Quer dizer, antes o cara trabalhava, tinha uma empresa, ia lá fazer o jogo dia de domingo. Você via um monte de árbitro barrigudo no futebol profissional. Cara, assim, a CBF com tanto dinheiro e não transformar o nosso quadro de arbitragem masculino e feminino em profissional é assim, sabe como que é um tapa na cara da qualidade do futebol brasileiro? Porque vai tudo embora ali e os jogadores brasileiros passam 90% do tempo reclamando do árbitro. Acho que tem uma cultura aí muito longe de ser resolvida. Meu caro Everton, são 7h56. Nogueira? Sim. Posso dar uma notícia aqui? Fala que eu lá. acho que é legal. O tenista brasileiro João Fonseca volta às quadras nessa terça, às 10 da noite, enfrentando o número 2 do mundo, Sim. Jannik Sinner. O brasileiro está hoje na 35ª posição no ranking. É uma posição boa, ele é um jovem jogador, o João Fonseca, e ele hoje joga pelo ATP Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, contra o segundo melhor do mundo. Caramba. O Fonseca afirmou que vai jogar para dentro. Ele Tem muita gente que gosta de tênis, né? É um jogo muito legal. Sim, e esse menino, ele vem se destacando mês após mês, ganhando partidas, ganhando torneios. E é um futuro aí pro Brasil. Tivemos o prazer de entrevistar Kirmaí aqui recentemente, teve em Campos, veterano, excelente campeão do tênis brasileiro também. Temos o Gustavo Meligeni, temos o nosso Guga na história, né? Maria Esther Bueno, que essa mulher fantástica também do tênis. Eu sou fã de tênis, dou umas frigideiradas de vez em quando, mas agora eu parei por causa do braço. Mas, cara, na boa, vou falar pra você, bicho, esse João, ele precisa ser estudado, ele tem uma força, ele tem umas técnicas muito interessantes e está entre os 50 do mundo, já é assim, sabe? E tem uma carreira curta, né? Curta, o menino está começando, praticamente. Então, eu acho que é o segundo ou terceiro ano dele na elite do tênis. É bem recente, e aí você vê que esse cara vai muito longe. Para virar o número 1 já, a gente pode estar seguramente postulando essa subida aí. Aqui, são 7h58, eu preciso fazer um intervalo, Luna, tem uma série de questões para a gente falar aqui, sobre política, sobre Campos e a região, teve também uma série de movimentos no tabuleiro político aí para a região. Tem o caso do Banco Master, tem a CPI do INSS, com a polêmica do filho do Lula, o Lulinha, que teve inclusive a conversa com o pai e falou aqui, assume aí, meu filho, chama para si aí o problema, porque tá respingando, e se o Banco Master não mudar todo esse cenário político, né, a CPI do INSS promete. Vamos lá, 7h59, daqui a pouco a gente comenta sobre isso. Rápido intervalo, a gente volta aqui no Folha no Ar, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. Agora chegou a hora de tudo.